Você que pretende abrir um CNPJ, eu vou te dar 10 dicas indispensáveis para isso. Vamos lá. Primeiro, local. Local. Por que o local é importante? São duas coisas que a gente tem que observar: questão estratégica e questão burocrática. Primeiro, estratégica. O local que você vai colocar a sua empresa, aonde você vai vender seu produto ou seu serviço, tem que ser pensado de forma estratégica. E questão burocrática, você tem que analisar se pode de fato exercer a atividade desse local. Então você tem que pegar o IPTU, fazer a consulta. É o que a gente faz aqui no escritório, faz a consulta antes de liberar aí a abertura da empresa. Segundo, a atividade. A atividade é um fator determinante aí para o recolhimento do imposto, tá? Então você tem que saber qual atividade, qual prestação de serviço você vai fazer, ou qual produto que você vai fazer, e você tem que entender a atividade. A atividade tem um código chamado CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Todo tipo de prestação de serviço e comércio, ele tem um CNAE. Então você tem que saber qual que é o seu CNAE, certo? Terceiro, nome. O nome é muito importante em dois quesitos, tá? Primeiro, estratégico, e segundo, burocrático. Primeiro, estratégico. Escolher um nome mais fácil, tá? Mais fácil das pessoas decorar, de entender, beleza? A questão burocrática é porque você não pode usar o mesmo nome de uma outra empresa. Então você tem que fazer essa consulta prévia antes, tá? Então é o que a gente faz aqui na contabilidade. Quarto, participação. Beleza, eu vou abrir um CNPJ. Eu vou abrir sozinho ou vou ter um sócio ou mais? Então isso aqui também é muito importante, capital social. Sexto, tipo de empresa. Os tipos de empresa mais comum hoje é o MEI, empresário individual, tá? É o societário, quando você tem um sócio ou mais, então é societário, né? E a SLU, né, que é a mais usada, que é unipessoal, que é somente uma pessoa, somente você que vai abrir o CNPJ, você que é o titular aí da empresa, beleza? Vamos lá, porte de empresa. Qual é os portes das empresas mais comum que tem hoje? Hoje a gente tem o MEI, tem a microempresa, EPP, empresa de grande porte, beleza? A maioria está aqui, ó, ME e EPP. Tá? Oitavo, regime tributário. Quais são os regimes tributários que a gente tem hoje? É esse camarada aqui, juntamente com a atividade, que é o que é os grandes responsáveis por imposto que você vai pagar. Então, o regime tributário, fazer esse planejamento tributário é muito importante para saber. O planejamento envolve o tipo de... Um dos fatores mais importantes do planejamento é o tipo de atividade, que é o CNAE, e o regime, tá? O regime mais usado no Brasil hoje é o regime Simples Nacional. A gente tem um Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Beleza? E o nono, os principais tipos de imposto, tá? Você que vai abrir um CNPJ, você tem que entender os principais tipos de imposto que você vai pagar. Então a gente tem federal, imposto de renda, contribuição social, CLL, tá? PIS e COFINS, e estado, ICMS, município e ISS. A gente tem que entender esses impostos, tá? Você que vai abrir um CNPJ. E o décimo, que não é tão menos importante, que é a escolha de um bom contador. Como que você faz para escolher um bom contador? Para escolher um bom contador, o importante é o quê? Saber se esse camarada é especialista no tipo de atividade ou serviço que você vai prestar. Saber se a empresa dele, se ele está na rede social. Por quê? Quando ele está ali na rede social, botando a cara para bater, falando alguma coisa, se acontecer alguma coisa se ele não prestar um serviço de qualidade, você pode reclamar na rede social dele, na rede social da empresa, no YouTube. Então, a primeira coisa é ver isso aí, se ele é especialista aí no tipo de atividade que você vai prestar, né? No tipo de atividade que eu falo é o KNAI, e se ele está na rede social, né? E mais algumas coisas que eu posso explicar depois, que é o quê? Se ele guarda os seus documentos de forma eletrônica, se ele segue a ética, né, do conselho, a ética da contabilidade. Então, são alguns fatores importantes para você estar escolhendo aí um contador, tá? Então, se você vai abrir um CNPJ, essas são as 10 dicas mais importantes, tá? Um forte abraço, até mais.